Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos, enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo e este canal existe expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve agora, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isto é Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente de Santa Catarina com Deltan Dallagnol. 2026 é a eleição mais importante da sua vida. Veja o que está em jogo. Assista esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Essa eleição de 2026 é a eleição mais importante das nossas vidas. Não só pela eleição para a presidência, e o presidente ele vai escolher ao longo do tempo aí quase 50% dos membros do STJ, que é o segundo maior tribunal, vai escolher ainda membros do Supremo, e os membros do Supremo que ele escolher vão nos acompanhar não ao longo de 4 anos apenas, mas ao longo de 40 anos. Mas, além da figura do presidente, o Senado nesse ano é fundamental. E por que o especial luz sobre o Senado, um holofote sobre o Senado nesse ano? Porque o Senado é o único órgão capaz de controlar um STF descontrolado. E o Senado hoje se omite. O STF se converteu em um dos maiores problemas do país. E a única forma de frear o STF é por meio da renovação do Senado. Vamos pensar nisso aqui por partes. Por que o STF se converteu num dos principais problemas do país? Porque nós vemos abuso de poder, ativismo, insegurança jurídica e porque esses problemas têm consequências. Eles atingem não só casos concretos, mas eles prejudicam a democracia, a prosperidade e eles dão mau exemplo de patrimonialismo que vem de cima. Primeiro, democracia. A atuação do STF interfere no poder do povo de conduzir o seu destino, de autodeterminação dos povos, como a esquerda gosta tanto, né? Pelo menos gosta na palavra, na boca. Nas ações é um pouco diferente. Mas nós vemos que o Supremo ele entrou em guerra contra uma corrente política, contra a direita, contra o bolsonarismo. E a gente vê como efeito disso o 8 de janeiro, com penas desproporcionais, sem provas individualizadas, a gente vê a trama golpista, a gente vê o TSE, que tem uma grande ingerência do Supremo na última eleição, interferindo nas eleições. O Supremo ainda enfraquece a democracia de outra forma, ao enfraquecer os direitos fundamentais com censura, pescarias probatórias, quebra de imparcialidade em investigações e julgamentos, prisões para além do prazo da denúncia, violações ao devido processo legal, cerceamento ao acesso a provas, condenações sem acusação ou prova individualizada, sugando casos para o Supremo em relação aos quais ele não tem competência, penas desproporcionais num contexto de vingança. Mas esse Supremo não atinge apenas a democracia, ele atinge o nosso direito como povo de prosperar. Existem 5 coisas absolutamente essenciais para a prosperidade. Primeiro, a propriedade privada. E o STF relativiza com decisões como, por exemplo, aquela sobre o marco temporal. Em segundo lugar, nós precisamos para prosperar de liberdade econômica. E o STF relativiza a liberdade ao, por exemplo, regular as redes sociais de modo desproporcional. Em terceiro lugar, império da lei. Nós precisamos de regras claras, isso é essencial para qualquer investidor, qualquer empreendedor. Em quarto lugar, nós precisamos de igualdade de oportunidades. E políticas do STF têm endossado, como cotas sociais, por exemplo, subvertem a igualdade de oportunidades. Nós precisamos ainda de segurança, em quinto lugar. Segurança física e segurança jurídica. A segurança física ela é subvertida por uma visão de mundo de descriminalização, inclusive das drogas, despenalização, desencarceramento. Nós tivemos a decisão que proibiu a subida da polícia nas favelas, acirrando a existência do crime organizado no Rio de Janeiro, a ponto de pessoas de todo o país migrarem para lá, criminosos do crime organizado, porque lá eles tiveram lá uma zona de segurança, criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E além de segurança física, a gente precisa de segurança jurídica. Quando o STF interfere nas isenções e incentivos fiscais, por exemplo, para defensivos agrícolas, o que é uma política pública que deve ser guiada pelo Executivo e Legislativo, o STF está interferindo na segurança mais básica para o empreendedor alocar investimentos e fazer negócios. Ou ainda, qual Elon Musk que vai investir no Brasil depois de ter recursos de uma empresa, a Starlink, bloqueados pela atuação de uma outra empresa, o Twitter, sem que as duas tivessem uma relação que justificasse esse bloqueio? E o STF, em terceiro lugar, além de violar a democracia,
além de retirar as nossas condições da prosperidade, ele se tornou um mau exemplo que vem de cima, ao exibir nos escândalos recentes o patrimonialismo contra o qual nós lutamos ao longo de séculos. Esse patrimonialismo que se expressa no enriquecimento com suspeita de ilicitude dos donos do poder. E a gente vê isso nos escândalos do Toffoli e do Moraes. É o que acontece com quem tem poder no Brasil. Enriquece. Esse dado comum ele se relaciona historicamente com o uso do Estado e do poder para fins particulares, para benefícios pessoais. E isso dá um mau exemplo que se espalha por toda a estrutura do Estado, incentivando agentes públicos de todas as esferas a fazerem a mesma coisa. Afinal de contas, se até os ministros do Supremo fazem, então tá tudo bem, né? Em resumo, o STF abusa do seu poder, invade competências de outros poderes, causa insegurança jurídica, promove injustiças individuais, enfraquece a democracia, prejudica a prosperidade e se tornou um exemplo de patrimonialismo. E só o Senado pode frear o STF. Só o Senado pode conformar o STF às regras, devolver ao STF a institucionalidade, instituições no sentido de regras do jogo. Contudo, o Senado não faz, porque o Senado não tem hoje uma maioria de direita. E tem uma maioria com rabo preso, ou então medrosa, covarde. Existem instrumentos para que o Senado faça isso. Basicamente, 3 instrumentos. O Senado tem as sabatinas para filtrar quem entra no Supremo, mas não rejeita os indicados, ainda que eles não tenham currículo e credenciais. O Senado ainda tem os projetos de lei, em que ele pode atuar como casa iniciadora ou revisora, e ele pode frear os abusos, mudar os contornos do Supremo. Agora, o Senado tem em especial o poder de impeachment. E um processo de impeachment, a punição pelos abusos, tem se mostrado ao longo da história o maior freio e dissuasão para condutas irregulares no futuro. A atuação do Senado é essencial para a democracia, para a prosperidade e para o bom exemplo para que ele venha de cima. Nós temos em 2026 a oportunidade de renovar o Senado, colocando gente de direita, corajosa, sem rabo preso, de valores, para formar uma maioria para que o Senado, enfim, possa cumprir o seu papel. Não se trata de vingança. Se trata de recuperar a institucionalidade, de garantir o império da lei, de garantir segurança jurídica. E vamos fechar com uma boa notícia? Segundo pesquisas, a população brasileira nunca esteve tão à direita na história. Até 2012, a população fez um pêndulo à esquerda. A partir de 2012, ela migrou num pêndulo à direita. É o que mostram as pesquisas. Isso tudo indica que, se nós trabalharmos duro, se nós não nos acovardarmos, se nós não dobrarmos a cabeça e se arregaçarmos as mangas, em 2026, nós teremos uma grande vitória da direita no Senado na maior parte dos estados de todo o Brasil. E a maior prova disso é o medo que estão tendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acabou de assistir. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Na mira da América, Trump publica imagens com Groenlândia, Canadá, Venezuela anexados aos Estados Unidos. Republicano volta a emplacar discurso estratégico sobre Ártico e a América Latina. O presidente dos Estados Unidos, Trump, divulgou nesta terça-feira uma imagem em sua conta na rede social X, com um mapa que apresenta a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela como parte do território americano. A publicação se dá com a soma de pressões diplomáticas de Washington sobre países aliados, no que diz respeito à disputa geopolítica envolvendo a Groenlândia. A imagem, aparentemente gerada por inteligência artificial, mostra Trump no Salão Oval durante uma reunião com assessores e representantes europeus. Ao fundo, o mapa redesenhado destaca a ampliação do territorial dos Estados Unidos para incorporar os 3 países. O presidente não inclui qualquer explicação no conteúdo da postagem. Nos últimos dias, Trump intensificou declarações sobre a Groenlândia e anunciou a intenção de impor tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro sobre produtos de 8 países europeus. O plano prevê que essa tarifa suba para 25% em junho, caso não seja firmado um acordo que viabilize a aquisição da ilha pelo governo americano. As tarifas atingiram Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. A medida provocou reação imediata de líderes europeus que consideraram a proposta inaceitável e iniciaram articulações para adotar contramedidas comerciais por meio da União Europeia. Autoridades da Alemanha declararam que o presidente americano ultrapassou uma linha vermelha ao ameaçar aliados integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. O bloco europeu também passou a avaliar o uso de instrumentos anti-coerção. França e Reino Unido externaram críticas à iniciativa de Washington e às declarações de Trump sobre Groenlândia.
O presidente dos Estados Unidos já afirmou que considera a ilha vital para os interesses estratégicos do país e não descartou medidas mais duras caso objetivos de seu governo não estejam atendidos. Além do foco do Ártico, Trump tem adotado uma retórica voltada à incorporação de outros territórios desde que reassumiu a presidência há um ano. Tem se referido ao Canadá como um 51º estado americano o que gerou reações contrárias da população canadense influenciou o campo eleitoral que levou Mark ao cargo de primeiro-ministro. E no caso da Venezuela, Trump tem retomado a doutrina Monroe para justificar ações voltadas à exploração de recursos energéticos e o fortalecimento da presença americana na América Latina. Segundo ele, a região segue como área de interesse estratégico direto dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.